Fluminense observa com atenção uma negociação de bastidores no futebol brasileiro. E, além disso, o tricolor tem interesse na contratação de um bom atacante. Isso vai ser pauta nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre a situação do atacante Paulo Baia. Parece que a situação está avançando bastante. Tem uma novidade importante para você, tricolor, nesse pós-natal aqui na Central Fluminense. Então, desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. Um dos primeiros alvos do Fluminense nessa janela de transferências segue com seu futuro indefinido. Estou falando do volante Zé Rafael, que pertence ao Palmeiras. O portal GE traz algumas atualizações sobre a situação do jogador de 32 anos. Vale lembrar, né? O Fluminense se interessou por ele, mas o futuro ainda está indefinido e não tem, né, muita coisa certa. De acordo com o GE, nesse momento, tanto o Fluminense quanto o Santos têm interesse no volante, mas a proposta do Santos é melhor. Então o Santos tem um pouco de vantagem nessa negociação. A informação que saiu alguns dias atrás é de que o Santos estava disposto a pagar o salário integral que ele recebe no Palmeiras e o Fluminense queria uma redução de salário do Zé Rafael. Vale lembrar, né, ao longo dessa janela foi cogitada uma troca com o Palmeiras, em que viria o Zé Rafael e o Gabriel Menino para o Fluminense e o Martinelli iria lá para o Palmeiras. Só que essa negociação acabou melando, visto que o Gabriel Menino vai para o Atlético Mineiro. Teve aquela negociação pelo Paulinho, ainda não foi anunciada oficialmente, mas está tudo certo. O Palmeiras está gastando uma grana no atacante do Atlético Mineiro e vai mandar o Gabriel Menino e o Patrick, volante da base, para o Atlético. Então, Zé Rafael está nessa situação, o Fluminense interessado ainda no jogador, mas o Santos hoje é o favorito nessa negociação. Acho o Zé Rafael um ótimo volante, seria uma ótima contratação para o Fluminense, só que se a minha vontade de ter o Zé Rafael no Fluminense já foi maior, hoje não é que ela deixou de existir. Eu ainda quero essa contratação, ainda acho que o Zé Rafael seria um grande reforço para o Flu. Mas a chegada do Hércules diminuiu um pouco para mim essa necessidade urgente de ver o Zé Rafael aqui. Aliás, eu acho hoje o Hércules uma contratação melhor do que a do Zé, tá? O Hércules é um jogador mais jovem, claro, o Fluminense gastou mais dinheiro, mas é um jogador mais jovem que o Zé Rafael, pode dar frutos por mais tempo. Gostaria de ter os dois no time do Fluminense? Com certeza. Se for possível ter Zé Rafael e Hércules no meio-campo tricolor, eu adoraria, mas a vinda do Hércules me tirou um pouco da sensação de urgência. Então eu acho que o Fluminense pode negociar com mais calma, não precisa fazer grandes loucuras financeiras para ter esse jogador, que, repito, acho que seria sim um bom reforço para o tricolor em 2025. Quero falar de duas informações que o Daniel trouxe no vídeo de mais cedo aqui. A gente tem algumas novidades sobre elas, tanto o meia Léo Cittadini como o lateral direito Gonzalo Montiel. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, só antes, rapidinho, lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte é muito fácil e é muito simples. Basta correr no comentário fixado desse vídeo, vai ter um link lá, você vai clicar nesse link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar o botão seguir e de maneira gratuita vai começar a receber tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Tô te esperando por lá, então vamos falar dessas duas situações. Eu quero falar primeiro do lateral direito Gonzalo Montiel. O Daniel trouxe mais cedo aqui que o jornalista turco Ekrem Konur tinha trazido uma informação de que esse jogador, né, que teve passagem pela seleção argentina, foi campeão do mundo em 2022, joga hoje no Sevilha da Espanha, estaria atraindo o interesse de diversos clubes brasileiros, entre eles o Fluminense. Era Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo e São Paulo. Esses clubes queriam a contratação do Montiel, só que por conta do salário alto, né, e o alto valor de mercado que o Montiel tem, a negociação era vista como complicada. Nosso amigo Thiago Ferreira, lá do canal Hora do Flu, um abração para ele, meu parceiro Thiagão, trouxe para a gente a informação de que o Fluminense não tem interesse e nem negocia com o lateral direito Gonzalo Montiel. Eu acho isso uma pena, mas eu já esperava, porque a gente sabe, né, que saiu informação nos últimos dias de que o Fluminense está negociando a renovação de contrato do Samuel Xavier para a próxima temporada. A gente tem o Guga tem contrato até o final de 2025, mas até agora nenhuma informação sobre o Guga deixar o Fluminense, enfim, ser negociado.
Então, se estão querendo renovar com o Samuel, a tendência é que o Samuel fique. Se o Guga vai ficar também, são dois laterais direitos. Eu não vejo o Fluminense no mercado forte para trazer mais um, né? O Montiel ganha um salário com certeza maior do que o Guga e do Samuel Xavier, talvez maior que os dois somados. Então seria assim, uma contratação de impacto, de peso, que eu não vejo o Fluminense fazendo, mantendo Samuel e Guga no seu elenco. Então o Thiago Ferreira, lá do canal Hora do Flu, nega essa informação, diz que o Fluminense não tem interesse ou sequer negocia com o Montiel. Uma situação parecida com a do meio-campista Léo Cittadini. Isso porque o Rafael Seixas, jornalista baiano, trouxe uma informação sobre o meio-campista que teve um destaque lá no Atlético Paranaense e hoje pertence ao Bahia. Tem um contrato com o Bahia até o meio de 2025 e está emprestado ao Xangai Port da China. O contrato com o time chinês vai até o final desse mês e eles não sinalizaram nada, né, interesse pela permanência do meia, renovação do empréstimo ou adquirir o Léo Cittadini em definitivo. E de acordo com o Rafael Seixas, tanto o Fluminense quanto o Fortaleza fizeram uma sondagem pelo jogador. O Thiago Ferreira traz uma informação diferente, assim como o Montiel, ele traz que o Fluminense não tem interesse e nem negocia com o Léo Cittadini. Nesse caso, eu acho uma boa notícia, tá? O Léo Cittadini é um meia que, como eu disse, tem um destaque no Atlético Paranaense, ele é da base do Santos, já tem seus 31 anos, e nunca me encantou. Então, assim, não é o tipo de contratação que eu gostaria de ver no Fluminense. Acho que a gente pode buscar coisa melhor no mercado. Eu não vejo qualidade nele para ser aquele camisa 10 articulador, mas também não vejo pegada na marcação para ser o volante. Então seria aquele cara, terceiro homem de meio, né? Aquele meio campista auxiliar. E eu acho que a gente pode buscar uma peça melhor do que ele nesse quesito. Então fico satisfeito com o meu amigão Thiago Ferreira aí negando a informação de que o Fluminense teria interesse na contratação do Léo Cittadini. E o Thiago Ferreira também trouxe uma outra informação importante, essa é uma informação muito boa, de um jogador que o Fluminense estaria interessado na contratação para o ataque. Trata-se do atacante Arthur. Lembra dele? Jogou no Palmeiras, foi para o Zenit recentemente. Aliás, o Zenit estava interessado nele e no John Arias e acabou optando pela contratação do Arthur. De acordo com o Thiago Ferreira, o Fluminense tem sim interesse na contratação desse atacante do Zenit. Mas ele traz pra gente, né, que é uma negociação muito difícil, né? A gente sabe que o Zenit é um time que é muito jogo duro no mercado, não costuma liberar os jogadores com facilidade, cobra valores altos, raramente libera alguém por empréstimo. Mas o Fluminense tem sim interesse na contratação desse jogador, e aí sim, é um atacante de alto nível. Jogou lá no Bahia com o próprio Mano Menezes, né? Teve um destaque por lá. Pelo Bragantino foi destaque por bastante tempo. No Palmeiras não conseguiu repetir as atuações que teve lá no Bragabu, mas foi depois para o Zenit aí, e eu acho que seria, sim, uma boa contratação. Vou até confirmar aqui ao vivo com vocês, né, ao vivo aqui durante a gravação, mas ele é um jogador jovem, ele tem 26 anos, é um jogador de 98, é um jogador muito jovem, então, assim, tem ainda um lastro para se destacar, né, não é aquele cara que, tá vindo em final de carreira, não. É um jogador que com 26 anos, ele tem ainda mais uns 4, 5 anos de carreira em alto nível, então seria uma contratação muito boa por parte do Fluminense, mas é aquilo, né? Uma negociação muito difícil. O meu palpite aqui, gente, fica claro, é um palpite, tá? Não é uma informação, de que o Arthur seria o tipo de jogador que o Fluminense iria atrás caso venda o John Arias. Acho que, por mais que sejam características diferentes, eles jogam ali pela mesma faixa de campo, né, que é o lado direito do ataque, e é aquele nome de mais impacto para, olha, perdi o John Arias, acabou saindo, quer sair, foi vendido, mas eu trouxe o Arthur aqui, a gente vai manter o time em alto nível. Eu imagino isso, tá? Que o Fluminense só vai fazer essa movimentação caso o John Arias saia, mas trazer o Arthur mantendo o John Arias seria espetacular, a gente teria um ataque muito forte para 2025. E se o Arthur parece um sonho distante, tem um outro jogador que parece estar chegando para o Fluminense, e esse sim é uma realidade mais próxima de nós. Estou falando do Paulo Baia, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Só antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligadinha aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está ligado aqui no canal a deixar um comentário aqui embaixo dizendo o seu nome e de qual cidade desse mundão gigantesco você está nos assistindo. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundão a gente consegue alcançar aqui com a Central e a galera chega junto, deixa o comentário sempre que a gente pode, a gente tá vindo aqui mandando aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Vaguinho, de Resende, Dilson Cardoso, de Campos dos Goitacazes, pro Fábio Melo, lá de Maricá,
para o Marcílio Pereira, de Rio do Sul, em Santa Catarina, para o Marcos de Souza, aqui do Rio de Janeiro, e para o Jair Augusto, de Volta Redonda. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome por aqui? Deixa um comentário falando do seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Bom, gente, a gente sabe que o Fluminense tem interesse na contratação do atacante Paulo Baia. Ele chegou a ter um certo destaque pelo Goiás na Série B. Esse destaque é muito mais em números do que em performance, né? Você olhar a temporada do Paulo Baia, ele faz 19 gols e distribui, se eu não me engano, 6 assistências. É um número até elevado para a temporada. É um atacante de lado de campo, né? Joga ali pela ponta esquerda, também joga como segundo atacante numa dupla de ataque. Ele pertence ao Primavera de São Paulo e esteve emprestado ao Goiás nesse ano de 2024. Não é segredo para ninguém que o Fluminense tem interesse nessa contratação e negocia um empréstimo com o Primavera, que é o clube detentor dos seus direitos econômicos. Para a próxima temporada, o GE trouxe para nós que as negociações com o Fluminense estão bastante avançadas e o Paulo Baia pode sim ser um reforço tricolor. O que a gente sabe de concreto nesse momento é que o Paulo Baia não seguirá no Goiás. O contrato dele com o Goiás de empréstimo vai até o final desse ano, ou seja, daqui a 5 dias, dia 31 de dezembro, e hoje ele publicou nas suas redes sociais uma imagem, dele com a camisa do Goiás, com a legenda "Gratidão por tudo, Goiás". Então o Paulo Baia se despediu, falando português claro, o Paulo Baia se despediu do Goiás, não jogará no Esmeraldino em 2025, então o caminho fica um pouco mais aberto para o Fluminense, que negocia com a equipe lá de São Paulo, com o Primavera, um empréstimo do jogador para a próxima temporada. Parece que de fato o Paulo Baia será sim reforço do Fluminense. Eu quero saber de você ligadinho aqui na Central. Paulo Baia é um bom nome para o Fluminense em 2025? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Tem negociação importante rolando nos bastidores e o Fluminense, claro, está atento a isso porque impacta diretamente no clube e também na nossa torcida. Quem traz isso pra gente é a coluna Outro Canal, lá da Folha de São Paulo, e ela dá conta de que a Globo está em conversas com a DAZN para obter os direitos de transmissão da Copa do Mundo de Clubes aqui no Brasil. Vale lembrar, a gente trouxe isso aqui para vocês, a DAZN adquiriu por um valor ali de cerca de US$ 1 bilhão os direitos globais da competição, ou seja, no mundo inteiro, a detentora exclusiva dos direitos de transmissão do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, é a DAZN. É uma parceria ali que a DAZN tem justamente lá com o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que vem aportando bastante dinheiro tanto na DAZN quanto nessa competição. Então a DAZN é a dona exclusiva desses direitos no mundo inteiro, só que ela pode repassar os direitos para as outras emissoras. Então, por exemplo, aqui no Brasil, ela pode revender os direitos para a Rede Globo. E é isso que está sendo negociado nos bastidores. A Globo quer comprar os direitos da Copa do Mundo de Clubes para transmitir aqui no Brasil. A gente sabe, o Fluminense vai disputar, o Palmeiras vai disputar, Flamengo e Botafogo. São 4 equipes brasileiras, 4 equipes de nome, que vão estar nesse torneio. Então interessa muito para a Rede Globo essa negociação. Não tem valores divulgados de quanto que a DAZN estaria disposta a receber para repassar, de quanto a Rede Globo estaria disposta a investir, mas a coluna Outro Canal traz que as conversas estão em bom andamento e devem prosseguir após as festas de final de ano. Então, muita grana deve rolar nessa situação. A TV Globo, claro, não vai querer ficar sem os direitos de transmissão de uma competição tão importante e já está nessa negociação com a DAZN. Vale lembrar, você torcedor tricolor que quer ir para o Super Mundial no ano que vem, a venda de ingressos já está aberta para o setor exclusivo do Fluminense. O Fluminense postou lá ingressos com valores um pouquinho salgados, tudo em dólar, a gente sabe que o dólar está um pouquinho salgado, mas você que quer garantir o seu ingresso, sócio ou não sócio, os ingressos para o setor do Fluminense já estão liberados. Você que vai ficar aqui no Brasil, a Rede Globo está querendo comprar os direitos de transmissão para essa competição. Beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Então, desde já, aquele abraço. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.